Bom dia para você que está com a gente aqui na transmissão da Igreja da Granja Viana. Obrigado, Carlos, pelas palavras. E eu acho que eu já estou devendo o Carlos, então, de fazer uma pizza para você, né, Carlos? Já entendi o recado, pode deixar que a gente vai providenciar isso aí logo que for possível. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui, você que está em casa vendo a gente, mas na verdade não era para que eu estivesse aqui hoje falando para vocês. Na verdade, na sexta-feira de manhã, o Eduardo, o vice-diretor do Colégio Adventista da Granja Viana, meu amigo, teve um contato com o nosso ancião, o Eduardo, e o pastor Elivelton, que deveria estar conosco hoje, que na verdade é o capelão do Colégio Adventista da Lapa. Ele contraiu Covid e, infelizmente, não pôde estar conosco. Vamos orar por ele aqui hoje, né, e pedir a Deus, interceder a Deus pela saúde dele. Eu acredito que ele não seja tão mal assim, mas é claro, tem que se cuidar, tem que se resguardar, e vamos interceder ao Senhor para que ele se recupere o mais rápido possível. Junto com isso, já que a gente está falando do pastor Elivelton, que infelizmente contraiu Covid, esse sábado é um sábado especial. Você que está em casa deve ter ouvido isso nas redes sociais, a gente anunciou aqui também. Esse é um sábado de jejum e de oração. É um sábado em que nós, enquanto igreja, vamos orar e interceder. Por que jejum e oração? É importante que a gente entenda que vivemos em tempos difíceis e tempos diferentes. Eu acho que nenhum de nós, dos que aqui estamos, já passamos por uma situação sequer parecida com a que a gente passa agora. E a nossa obrigação como cristãos é interceder junto a Deus pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que nós conhecemos. E nós estamos orando de forma especial e jejuando nesse sábado por alguns motivos. E eu convido você que está em casa a se unir conosco. Seja você de qual religião for, naquilo que você acredite, a se unir em oração e em jejum pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles desempregados, pela nossa nação e pela nossa igreja. Que Deus possa ter misericórdia de nós nesse momento, que nós precisamos de Deus. Tantas famílias enlutadas, tanta gente morrendo, tanta gente perdendo seu emprego, tanta gente doente. E é o momento em que nós, como igreja, como cristãos, vamos nos unir em oração, para que Deus possa olhar por nós e curar as nossas feridas e pedir que Ele esteja junto conosco. Nós vamos orar e logo depois da oração vamos entrar no tema dessa manhã. Feche seus olhos, por favor, e ore comigo. Querido e amado Deus que estás nos céus, Deus de bondade, louvo, Senhor, o Teu nome nessa manhã de sábado, porque és um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, porque tens olhado para os Teus filhos, porque nos ama, Senhor, e vamos entender um pouco mais do Seu amor nessa manhã. Mas nós pedimos, Senhor, especialmente nesse sábado de jejum e de oração, que o Senhor olhe por aqueles que estão enfermos. Pedimos pelo pastor Elivelton, Senhor, que está com Covid, esteja com ele agora, Senhor. Ele deveria estar aqui agora, falando a Tua palavra, abrindo a Tua palavra e falando a Tua mensagem para o Teu povo. Restaura esse homem, por favor, restaura o Vanderlei, amigo da minha família também, Senhor. Que o Senhor cuide dele, cuide daqueles todos que estão enfermos, Senhor, nesse momento, restabelece essas pessoas. Por favor, Senhor Deus, abençoa os Teus filhos que estão enlutados, que perderam pessoas queridas, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a entender também nessa manhã que não é a Tua vontade que nenhum de nós venhamos a perecer. Por favor, Pai amado, ajuda aqueles que não têm emprego, que estão em necessidades, que precisam do nosso auxílio, da nossa mão, Senhor. Habilita-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, por favor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Colocamos-nos, Senhor, em Tuas mãos, dedicamos a nossa vida a Ti, Senhor, e imploramos que tenha misericórdia de nós. Por favor, fica com a Tua igreja. É o que nós imploramos em nome de Jesus e pelo sangue precioso dEle. Amém. Amém. É interessante que nesse bojo desse momento que a gente vive, em que tanta gente está morrendo, tanta gente está passando por doença, eu acredito que é difícil ter alguém aqui que não conheça alguém que já perdeu a vida ou ficou gravemente doente por causa de Covid ou por qualquer outra complicação. É comum a gente, nesse momento, olhar para o céu e falar, Senhor, por que isso acontece? É comum a gente olhar uma pessoa dentro de um caixão e dizer, tentando confortar de maneira sincera a família ou a nós mesmos que perdemos alguém querido, dizendo, essa foi a vontade do Senhor, foi feita a vontade de Deus. Queridos, eu estou aqui nessa manhã para dizer para vocês que
por mais que seja sincera e por mais que venha do coração esse tipo de afirmação, ela não é verdadeira. O Senhor Deus não se agrada no sofrimento. O Senhor Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. O Senhor Deus não inflige sofrimento aos seus filhos. Deus não se agrada quando a gente perde o emprego. Deus não se agrada quando alguém da nossa família morre. Deus não se agrada quando alguém fica doente. É diferente do que Deus poder se utilizar de uma doença que Ele não gostaria que houvesse para trazer você para próximo dEle. É diferente para Deus, que não gostaria que ninguém morresse, se utilizar através do Espírito Santo, do momento de tristeza, de falecimento de alguém querido, para trazê-lo com amor para próximo dEle. Mas o sofrimento não provém de Deus. E se você, em algum momento na sua vida, imaginou que a morte de algum dos seus queridos, das crianças, ou toda a desgraça que a gente tem visto nesse mundo, se originou no coração de Deus, eu estou aqui essa manhã para dizer para você que isso não é verdade, que isso é mentira. Deus criou o homem e ofereceu ao homem tudo de melhor que ele tinha quando o planejou, quando o criou. Deus criou o homem para que fosse feliz, alegre e vivesse eternamente. Essa é a verdade. Mas Satanás, durante os últimos milênios, tem tentado mudar o caráter de Deus diante dos olhos dos seres humanos. E nessa manhã a gente vai tratar sobre isso aqui. O tema dessa manhã é sendo servos. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos estudar juntos. A mensagem dessa manhã é muito mais um estudo sobre o serviço do que especificamente um sermão. Mas eu gostaria de, junto com vocês, entender os reais motivos. Primeiro, porque a gente sofre. E segundo, o que é de verdade o serviço. Eu gostaria que a gente abrisse, para começar as nossas Bíblias, em São Marcos, no capítulo 10, versículos 43 até o versículo 45. São Marcos 10, 43 até o versículo 45. Abra comigo, esse é o verso para a gente começar as nossas meditações nessa manhã. São Marcos, capítulo 10, versículos 43 até o 45. Se você não tem uma Bíblia aí junto com você, você pode acessar pelo seu celular. Se você não tiver aí para ver, vamos projetar aqui na tela daqui a pouquinho esse verso. São Marcos, capítulo 10, versículos 43 até o versículo 45. Diz o seguinte: entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servos de todos. E o versículo 45 diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? A base do governo de Deus é o serviço de amor. Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo com a intenção de servir ao homem com tudo aquilo de bom que ele possuía. É interessante que se você ler o relato de Gênesis, no capítulo 1, e no capítulo 2 de Gênesis, você vê Deus formando a terra de uma maneira maravilhosa, criando um ambiente propício para que o homem que ele tinha planejado morasse nesse mundo. E quando você lê Gênesis, você percebe que tudo foi feito com a intenção de servir, agradar e abençoar o homem. Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 8. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 8, nós vamos entender como foi que Deus criou a terra e qual era a intenção de Deus ao criar a terra. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmos, capítulo 8, versículos 6 a 8. Salmos capítulo 8, versículos 6 a 8. Falando sobre a criação de Deus e sobre o homem. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus criou o mundo com a intenção de colocar o homem dentro dele e que o homem dominasse o mundo. Deus criou o mundo para que o homem dominasse a terra e que fosse um espelho da relação que Deus tinha com o homem tivesse essa relação com a terra.
que ele a dominasse, que ele cuidasse dela, que ele a servisse. Normalmente quando a gente pensa em domínio, e quando a gente pensa em serviço, nós temos duas ideias muito erradas e muito contradizentes do que Deus queria que nós tivéssemos quando Ele criou o serviço e quando Ele criou o domínio. O domínio, o poder, exige serviço. Deus domina sobre todo o universo, mas domina sobre todo o universo para servi-lo com amor. Não é esquisito de ouvir isso? Não é estranho esse tipo de afirmação? Pelo contrário, muitas vezes a gente entende que o serviço é quando você se humilha, quando você se coloca abaixo de todos, quando você se coloca numa posição em que as pessoas vão subir sobre você, em que você vai ser maltratado. É assim que a gente olha o serviço hoje em dia. Mas o serviço, na verdade, está intimamente relacionado com o amor de Deus, a ponto de não existir amor se não existir serviço. Portanto, se você acha nessa manhã que é possível amar alguém e não servir essa pessoa, tenha certeza absoluta que essa afirmação também está errada. Deus é um Deus de amor, mas acima de tudo é um Deus de serviço. Criou o homem e colocou o homem dentro do mundo para que dominasse o mundo através do serviço, através do cuidado, através do amor. Se você ler lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, abra comigo a Bíblia. A gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Então, se você não tem a Bíblia aí, corre lá, pega. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que estão com a gente hoje, principalmente meus amigos lá da Armac, na empresa que eu trabalho, estão conosco hoje aqui também acompanhando o culto, minha equipe. Quero mandar um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz que a gente está podendo dividir esses momentos agora. Então, abra sua Bíblia aí, ó. Lucas capítulo 6, versículo 38, fala o seguinte: dai e vos será dado. Olha só essa afirmação de Cristo, são palavras de Jesus na Bíblia. É uma afirmação, não é uma pergunta, não é uma afirmação. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Com a mesma medida que vocês medirem os outros, eles também medirão vocês. Queridos, o domínio sem o serviço se torna egoísmo. E não é a base do governo de Deus, mas muito pelo contrário, é a base do governo do inimigo de Deus. Deus criou o mundo e o homem para que fosse servido por ele e para que o homem servisse aos seus semelhantes. Mas Satanás tem e coloca na nossa cabeça a ideia errada de que que domínio é ser servido pelos outros. E normalmente é isso que a gente procura, não é verdade? Em todos os momentos da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, em todos os pontos em que nós conversamos com outras pessoas, normalmente essa é a nossa intenção, ser servido. A gente imagina que dentro do casamento eu vou casar com alguém que possa me servir. Eu vou casar com alguém que possa me atender às necessidades. Normalmente a gente vai para uma empresa e procura crescer na empresa para que a gente tenha um bom cargo e as pessoas nos sirvam. Normalmente a gente deseja ser reconhecido como alguém importante se ele tem muitas pessoas servindo ele. Mas no reino de Deus as coisas são completamente diferentes. No reino de Deus, o maior é aquele que se importa em servir a necessidade do outro. É aquele que entra num casamento imaginando como eu posso servir o meu cônjuge, como eu posso servir a minha esposa, como eu posso servir o meu marido. É quando eu olho para a minha família e digo, como eu posso servir melhor os meus filhos? O que eu posso fazer por eles hoje para que eles sejam felizes? Como eu posso demonstrar o amor de Deus no meu ambiente de trabalho, servindo as pessoas com quem eu trabalho? Como eu posso servir a minha igreja? O que eu posso fazer dentro da minha igreja para servir a minha comunidade, as pessoas que estão próximas de mim? Como eu posso servir o meu vizinho, que ainda não conhece as boas novas do Evangelho? Como eu posso servir aqueles que precisam de alimento? E eu quero fazer um convite para você, se você está perto aqui da igreja, nós estamos aqui na Granja Viana, Rua São José, número 221, até o 12:30 nós estamos fazendo um drive-thru, em que nós vamos receber as suas doações de alimento.
Nós temos os nossos desbravadores aqui parados, todo mundo está mantendo o distanciamento social que deve ser mantido, mas se você está na sua casa e sente no coração a necessidade de ajudar alguém, hoje é a sua oportunidade. Nós estamos recebendo alimentos para poder doar e atender pessoas que estão em situações de fragilidade por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. E, se você tem vontade de ajudar, aproveita, ainda dá tempo. Até 12:30 nós vamos estar aqui, recebendo a sua doação, recebendo o alimento que você vai trazer. Seja generoso, abre o seu armário, vê o que você pode ajudar, põe no carro, vem para cá, ajude as pessoas que precisam. Até 12:30 nós vamos estar aqui. Essa é a base do governo de Deus, é o serviço. Mas o egoísmo é a base do governo de Satanás. E eu quero que a gente veja isso juntos hoje na Bíblia. Abra aí em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Vamos abrir? Ezequiel 28, versículos 17. Elevou-se o teu coração, isso está falando de Satanás, tá? Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O capítulo 28 de Ezequiel fala sobre Satanás, e diz que o coração de Satanás se elevou quando ainda era um anjo, por causa da formosura dele, tão bonito que ele era. Ele desejava ser adorado, ele desejava dominar, mas não desejava servir. Se você for para Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, você vê então Satanás conversando com Adão e Eva, na verdade com Eva, e a primeira coisa que ele faz quando ele conversa com Eva é colocar em xeque a idoneidade do Senhor Deus. Ele fala para ela, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, então a serpente disse à mulher, certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, se abrirão os seus olhos, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. O que Satanás fez com Eva no jardim do Éden, ele faz hoje comigo e com você. Ele olha para a gente e diz, olha, Deus não é tão bom assim como dizem. Olhem as desgraças do mundo. Olha quanta gente morrendo de Covid. Se Deus fosse um Deus de amor, você acha de verdade que estaria todo mundo sofrendo o que está sofrendo? Se Deus fosse realmente um Deus de serviço, como Ele diz que é, você acha que todo mundo estaria nessa pandemia, desempregado, gente enlutada? Satanás tenta colar em Deus o seu próprio caráter e tentar fazer com que nós, que somos filhos de Deus, tenhamos a sensação que Deus não nos ama, ou que Deus manda pestes e pragas sobre o seu povo, quando na verdade tudo isso é consequência do nosso desligamento da fonte de vida que é Deus. Eu estava pensando enquanto sentado ali, como é que eu poderia fazer para transmitir essa mensagem de uma maneira mais clara para vocês? E eu lembrei do aparelho que todo mundo tem. Você procurar aí, todo mundo tem um aparelho desse, um celular, não é verdade? Todos nós temos um celular. Alguns têm um celular um pouco melhor, celulares super caros, outros celulares mais simples, mas a maioria das pessoas tem um telefone celular. E por mais que o seu telefone celular seja bom, e seja extremamente poderoso, e faça uma série de funções e tudo mais, tenha uma boa câmera, obrigatoriamente no final do dia, o que você tem que fazer com esse telefone? Você é obrigado a carregar ele, não é verdade? Todos nós, enquanto estávamos ligados a Deus, eram como telefones ligados na tomada. Vivíamos e nos sustentávamos através da nossa ligação com Deus. Deus nos fabricou, Deus é a energia que fazia com que todos nós estivéssemos vivos. E não tinha problema de tempo de uso, de performance, porque estávamos ligados à energia que é Deus. Estávamos ligados à fonte de vida que é Deus. Mas um dia nós fomos desconectados, escolhemos no jardim do Éden nos desconectar do Senhor e vivermos sem o carregador e sem o cabo. E a gente acha que porque o celular tem uma bateria, que ela não vai acabar nunca, não é assim? Quando a gente é novo, a gente acha que não vai morrer nunca, né? Vai ser eterno. E aí o tempo vai passando, o cabelo vai embranquecendo, e você percebe que você não é tão eterno assim. E o tempo vai passando mais um pouquinho, e você percebe que realmente a bateria começa a acabar. A bateria começa a acabar, começa a acabar. E de repente você olha e vê que a bateria está em 10% e começa a reclamar. Fala assim, mas como Deus é mal comigo? Como Deus é horrível?
eu aqui querendo viver minha vida do jeito que eu quero, mas olha só, minha bateria está acabando, logo, logo vou morrer. Se eu não morro de Covid, mais uns 40 anos aí, estou morrendo. E aí? Esse Deus é mau. Mas na verdade, a escolha de se desconectar da fonte de energia foi nossa. E o que Deus faz durante toda a Bíblia é tentar nos reconectar de novo à tomada. Dizer, filho, olha, você não tem vida por si mesmo, é impossível que você viva sozinho por si mesmo. Você não consegue viver por si. Você precisa de mim para viver, porque eu criei você. Eu desenvolvi, eu te desenhei, eu te projetei. E longe de mim, você vai viver um tempinho, sua bateria vai durar um tempo. Até pode parecer que você está vivendo sua vida de forma normal, a bateria está funcionando, você está fazendo todas as funções que precisa, bate fotos, tudo mais, mas daqui a pouco essa bateria vai acabar. Mas existe uma solução para você. Eu não vou deixar você sozinho, não vou deixar essa bateria acabar e as suas esperanças acabarem. A Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, mostra um Deus de amor, resgatando seus filhos, fazendo de tudo para que eles voltem ao lar, voltem à fonte de vida, para que eles deixem de sofrer. Essa é a ideia da Bíblia. Essa é a ideia dos evangelhos. Essa é a ideia que Jesus Cristo tentou passar para mim e para você. Mas Satanás, ele tem procurado distorcer a real pessoa de Deus. Ele coloca Deus como um ser todo-poderoso, que exige, que ordena, que condena, que pune os que se rebelam contra o seu governo. Fazendo isso, Satanás iguala a Deus a ele próprio. Quem acusa, na verdade, é Satanás, não é Deus. Abra sua Bíblia aí no último livro dela, Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse no capítulo 12, versículos 10 e 11. Diz o seguinte, Apocalipse 12, versículo 10 e 11, diz o seguinte: então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eu queria me deter nesse texto por pouco tempo. Eu já percebi que eu não vou conseguir falar tudo que eu preparei nessa manhã para vocês, mas esse texto é extremamente importante. O versículo 10 de Apocalipse 12 vem trazendo a história do povo de Deus durante os séculos. E do versículo 7 ao versículo 10, ele para um pouquinho e fala sobre o momento em que Satanás é expulso do céu. E então, no versículo 10 diz, então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Sabe por que o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora? A resposta no próprio verso 10. Olha um pouquinho para cima. Então vamos lá, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Foi o poder de Cristo que lançou da face de Deus Satanás, que acusava a nós de dia e de noite. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para que morresse pelos meus e pelos seus pecados. E esse sacrifício de amor fez com que Satanás fosse, de uma maneira definitiva, que fosse banido de diante de Deus para nos acusar. Por isso que em Romanos capítulo 8, Paulo diz, olha, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus já proveu através do seu sangue e da sua morte, uma forma de nós escaparmos da condenação da morte. Satanás não tem mais nada o que dizer contra você. E esse é motivo de alegria. O céu ficou feliz por causa disso. Jesus veio à terra, morreu por mim e por você, para que nós novamente pudéssemos ser ligados a Deus, e voltássemos à fonte de vida, e novamente pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse é o verdadeiro Deus da Bíblia. Esse é o verdadeiro Deus que ama você. Esse é o verdadeiro Deus que serve. Esse é o verdadeiro Deus que serve. Em contraponto com essa visão, nós temos o relato lá de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Deus está o tempo todo disponível para você e para mim. Deus nos ama. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Deus não se alegra com o desemprego que você está sofrendo. Deus não se alegra com as suas necessidades. Deus não se alegra com o seu luto, acredite nisso. Ele tem um plano para salvar você e para salvar a mim. Em última análise, o caráter de Deus foi revelado na vida de Jesus Cristo.
Filipenses, capítulo 2, e esse é um dos versos centrais dessa manhã. Abra sua Bíblia lá, Filipenses, capítulo 2, Novo Testamento. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 até o 8. Filipenses 2, de 3 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A gente tem a ideia de que servir envolve humilhação. Essa é a relação imediata que sobe ao coração do homem quando nós falamos de serviço, que seremos humilhados. Naturalmente, nós entendemos que nós temos que servir aqueles que são mais necessitados que nós. E nós estamos fazendo isso hoje aqui na igreja, estamos recebendo alimento para doar para quem não tem. Nós normalmente entendemos que devemos servir aqueles que são mais pobres do que a gente. Eventualmente a gente faz uma doação de sangue, você pode vir aqui e doar um pouco de sangue. Você pode na sua casa abrir o armário, pegar 1 quilo de farinha, 1 quilo de sal, um macarrão, trazer para cá. Isso também envolve o serviço. Mas serviço é muito mais do que isso. Serviço é se doar de verdade. Muitas vezes, e eu não estou dizendo que é o caso nosso aqui, nem é o caso seu, mas muitas vezes a gente doa 1 quilo de alimento, ou 2 ou 3 quilos de alimento, porque não vai fazer falta na nossa casa esse quilo de alimento. Nossa vida vai continuar do mesmo jeito, e você ainda consegue aplacar um pouco a sua consciência. Muitas vezes a gente vem até a igreja, monta aqui, o André corre para todo canto, traz o pessoal da doação de sangue, é importante doar sangue, mas você vem aqui e doa o sangue, volta para casa e aplaquei a minha consciência. Estou bem, já fiz o bem ao próximo, acabou, está resolvido. Algumas vezes você está no farol, tira R$2 da carteira, dá para a pessoa e fala, olha, já fiz o meu trabalho. Se você tem muito, Deus te abençoou com muito, às vezes você pode doar 10, 20, 30 cestas básicas, pode doar 100 cestas básicas, mas talvez ainda não esteja servindo de verdade. A essência do serviço é se identificar com Cristo. A essência do serviço é servir de verdade e me gastar por aquele que está do meu lado. Servir é, antes de tudo, se despojar do nosso orgulho, da nossa sabedoria, da nossa autossuficiência e se submeter àquele que está ao seu lado, àquele que precisa de você. É se gastar pelo outro, não porque ele tem alguma coisa para te oferecer. É se gastar pelo outro, não porque ele vai ver você fazendo alguma coisa boa. É se gastar pelo outro simplesmente porque ele precisa de você, mesmo que ele não tenha nada para te oferecer. Isso é serviço. Isso é serviço. É disso que o verso 3 de Filipenses 2 fala. Ele fala que a gente precisa aprender a servir de maneira incondicional. Suportar as falhas e os erros daqueles que estão junto comigo. Suportar as falhas e os erros daqueles que me incomodam de verdade. Porque eu olho no espelho e percebo naquele reflexo alguém que é tão necessitado da misericórdia e do amor de Deus, que eu não tenho direito nenhum de acusar aquele que anda do meu lado, dos seus pecados e dos seus erros. Serviço envolve muito mais do que abrir o bolso e dar um pouco de dinheiro, estender o braço, dar um pouquinho do seu sangue. De vir aqui na igreja, quem sabe no sábado de manhã, e pregar para vocês durante 40 minutos. Serviço é muito mais do que isso. Serviço é uma relação real de abnegação. A prova real do nosso serviço de amor está ligado ao quanto eu estou disposto a me oferecer à causa que eu advogo. Se você é alguém que é casado, o quanto você tem se oferecido ao seu casamento. Eu estou falando isso para mim nessa manhã. Se você tem filhos, o quanto você tem realmente se entregado aos seus filhos. Se você tem amigos de trabalho, o quanto você tem refletido Jesus para eles de verdade. O quanto você tem se oferecido à causa de Deus. Eu queria abrir a Bíblia com vocês em 2 Coríntios, capítulo 4, e esse é um verso importante também dessa manhã. O caráter de Deus foi manchado pelas acusações de Satanás. Ele diz que Deus é um Deus maldoso, um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que se alegra no sofrimento do homem, um Deus que obriga o homem a servi-lo. Mas 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 e 6, a princípio pode parecer complicado esse verso, mas ele é extremamente simples.
diz o seguinte: pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus precisava se revelar ao ser humano, Deus precisava gritar aos nossos ouvidos e dizer: olha filho, eu não sou esse Deus que Satanás está dizendo que eu sou, eu amo você, eu quero estar junto com você, eu estou aqui para servi-lo, criei o mundo inteiro para você, te dei o domínio do mundo todo, criei tudo para que você fosse feliz. Infelizmente você escolheu não continuar do meu lado, mas eu não vou deixar você sozinho na sua necessidade. Você não tem nada para me oferecer, mas mesmo assim, eu amo você e quero te resgatar. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, apenas a nossa necessidade, mas Ele vem nos resgatar a si mesmo. E aqui no versículo 5, no versículo 6 ele diz: pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Ele precisava mostrar para a gente quem era Ele de verdade, e só tinha um jeito de fazer isso, era mandando o Filho dele, Jesus Cristo, para viver entre a gente como homem, e mostrar quem era de verdade Deus. E olha que o verso fala sobre a glória de Deus, a iluminação do conhecimento da glória de Deus estava na face de Cristo. Mas é esquisito porque a Bíblia não fala que Jesus brilhava. Muito pelo contrário, o profeta Isaías diz que Jesus era um homem comum, não tinha nada de especial, não tinha nada nele que fazia com que nós o quiséssemos. Mas Paulo fala que a glória de Deus resplandecia na face de Jesus Cristo. Porque a glória de Deus, queridos, não é a magnificência do seu poder, não é a sua luz que irradia de forma maravilhosa, não é o seu poder que segura todos os mundos, mas a glória de Deus que foi revelada a nós é a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão e o seu serviço. A vida de Cristo foi uma vida de abnegação, e a glória de Deus foi revelada na vida de Jesus, porque Ele era alguém que servia. Jesus não servia de qualquer jeito. Jesus, o nosso exemplo maior, não servia por alguns minutos durante a semana, no sábado de manhã. Jesus servia de verdade, o tempo todo. O objetivo de Deus, depois da queda do homem, é restaurar a sua imagem, ou seja, o seu caráter no homem caído. Deus ainda se utiliza hoje de alguns métodos, mas o maior dos métodos que Deus se utiliza para regenerar a sua imagem no homem é o serviço. Amor está ligado intimamente com serviço. Amar é servir, e servir de verdade. Servir de maneira abnegada, com a certeza de que se você e eu aprendermos a servir como Jesus servia, nós com certeza estaremos reproduzindo em nossas vidas e nosso caráter, em nossas vidas o caráter de Deus. E aí, com esse olhar de serviço, eu convido você agora, para a gente poder terminar e encerrar, olhar algumas das crenças fundamentais que nós temos, sob a ótica do serviço. Normalmente, quando a gente fala do sábado, eu perdi a conta de quantos irmãos eu já ouvi falar do sábado. E quando a gente fala que não trabalha no sábado, para alguém que está junto com a gente, você não consegue entender o motivo. Por que você não trabalha no sábado? Porque Deus pediu para não trabalhar no sábado. Deus pediu para você trabalhar no sábado, por quê? E é difícil a gente explicar isso às vezes. Sabe? Deus pediu, eu estou fazendo. E muitas pessoas com o coração sincero fazem isso e não conseguem entender, no fundo, qual é a verdadeira relação do sábado com o homem e com Deus. Eu vou tentar, de uma maneira simples, abrir para vocês como eu entendo essa relação. Quando Deus cria a terra, Ele entrega a terra para o homem, para que ele cultive a terra e cuide da terra. Ele diz para o homem: olha, tudo é seu, cuida da terra, domina ela, sirva a terra, porque já entendeu no sermão dessa manhã que domínio na verdade é serviço. Sirva aos seus semelhantes, sirva a terra, cuide dos animais, cuide da terra. Mas lembre-se que eu sou aquele que domina sobre você. Você domina sobre a terra, mas quem domina sobre você sou eu. E para que você não se esqueça de que eu mando em tudo, você vai separar um dia da sua semana para que você me adore. E aí você para e pensa: mas que Deus malvado. Ele quer que eu pare um dia para ficar adorando Ele, porque Ele precisa que eu seja adorado. Mas sabe como é que é o jeito que Deus para e pede que você o adore? É você parando um dia na sua semana
que é o sábado que ele pediu. Poderia ser a terça-feira, poderia ser a quinta, mas ele pediu o sábado. Foi o dia que ele pediu. Então, a adoração não envolve o que eu quero, mas o que ele quer. E ele quer que você pare nesse dia para que ele possa servir você. Nesse dia Deus diz para você: Leandro, você não vai trabalhar hoje, porque quem vai sustentar você nesse dia sou eu. Você não vai falar daquilo que você quer falar, você não vai dominar sobre o mundo, ou sobre, não vai trabalhar, não vai fazer o seu trabalho, porque nesse dia, eu, o Deus eterno, que fiz tudo, vou servir você, para que você lembre que eu domino sobre a sua vida. É possível entender um Deus que me ama desse tanto? Você consegue entender um Deus que pede: olha, para de trabalhar, não faça nada hoje, para que você se lembre que eu domino sobre tudo. Mas eu vou fazer você se lembrar que eu domino sobre tudo, servindo você, cuidando de você, fazendo com que você seja sustentado, independente do seu trabalho, independente do seu estudo, independente das suas tarefas de casa, para tudo. Esse é o dia que eu quero servir você. E quando eu me atentei para essa faceta do sábado, diretamente eu fui levado ao cenáculo, onde Cristo Jesus lavava os pés dos discípulos. Quando ele chegou para Pedro, ele falou: Pedro, eu vou lavar os seus pés. Pedro: de jeito nenhum, o Senhor não pode me servir, não pode lavar os meus pés. E ele fala para Pedro: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Queridos, se nós não permitimos que Deus nos sirva, nós não temos parte com Ele. Que difícil, toda vez que eu prego isso, toda vez que eu falo isso me dói e me incomoda, porque é horrível imaginar que alguém tão indigno como eu, aceite ser servido por Deus, com todas as bênçãos que Ele já nos serve, mas também com a bênção do sábado. Quando Deus fala para você: olha, separa 10% dos seus dízimos e das suas ofertas, traga até aqui, igreja, e eu falo: mas como Deus é mau, quer o meu dinheiro, não está dando nem para pagar as contas, ainda quer um pedaço do meu dinheiro. Mas quando eu olho pelo lado do serviço, eu percebo que Deus está me ensinando de que eu devo servir aqueles que estão perto de mim, com os recursos que eu recebi também. E quando Deus pede as minhas ofertas, Ele está me ensinando que eu devo aprender a servir aos meus irmãos, aqueles que têm menos do que eu, aqueles que não foram abençoados por qualquer motivo, com bênçãos materiais, mas que são abundantes das bênçãos de Deus, e que eu tenho que trazer isso e entregar essas bênçãos também aqui na igreja. Quando o relato de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, Deus oferece para a gente de maneira tão bondosa os alimentos, os cereais, Deus oferece para a gente as frutas, as nozes, e fala assim: filho, eu criei uma máquina perfeita, uma máquina maravilhosa que é você, e eu estou dando o melhor combustível para essa máquina. Gasolina Podium, a R$1 o litro. Quem não queria isso aqui? Hein? Gasolina Podium, R$1 o litro. E eu olho para Deus e falo: Senhor, como o Senhor é mau. Eu queria tanto poder colocar etanol batizado por R$6 o litro nesse tanque, mas o Senhor é um Deus tão mau, mas tão mau comigo, que eu sou obrigado a colocar gasolina Podium R$1, porque você me obriga a fazer isso. Você consegue entender o quão louco e o quão doido soa esse tipo de coisa? Deus fez tudo porque nos ama e nos entregou na verdade, nos entregou essas admoestações, essas crenças fundamentais, para que nós pudéssemos ser felizes, porque Ele nos criou, Ele sabe. Mas a gente, por todo esse tempo que a gente vive na terra, a gente acha que Deus é mau, porque pede que a gente faça coisas que a gente não deseja fazer, porque nós estamos ligados, infelizmente, a Satanás, por essa natureza carnal que nós temos. Restaurar a imagem de Deus no homem é fazer com que ele entenda que Deus é um Deus de serviço. Meu tempo está acabando, eu teria muito para falar ainda nessa manhã, e isso tem sido cada vez mais comum quando eu venho falar. Escrevo muito mais do que eu posso falar, mas eu convido você agora a contemplar Jesus, o Filho de Deus, aquele que é a majestade do céu, que escolheu ser servo para nos salvar de nossos pecados. Nós estávamos todos perdidos, nada nós possuíamos além da nossa necessidade. Esse Jesus deixou as cortes celestiais e escolheu viver uma vida de serviço e abnegação, esquecendo-se de si mesmo, se despojando de toda a sua glória, escolhendo viver entre os pecadores para nos resgatar, para revelar a glória de seu Pai. A mesma glória que Moisés pediu que Deus revelasse a ele lá no deserto. Eu não vou ler com vocês, mas depois olhem na casa de vocês, Êxodo capítulo 34, versículos 5 e 7. Lá fala qual é a verdadeira glória de Deus. Vejam, queridos, hoje, nessa manhã, o Filho de Deus, entregando a sua vida sobre a cruz do Calvário. Esse sangue puro
reclama o caráter de um Deus que amou tanto, serviu tanto, que chegou a ponto de dar a sua própria vida para que eu e você pudéssemos viver. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para o serviço. Eu gostaria agora de colocar 2 citações de Ellen White e eu gostaria de terminar com essas citações. Vocês perceberam que eu não usei muitos versos, muitas citações do Espírito de Profecia nessa manhã. Eu queria ler a Bíblia com vocês, mas eu não posso terminar sem ler 2 citações de Ellen White. Para você que não é adventista e está nessa transmissão agora, nós acreditamos que Ellen White foi uma mulher inspirada por Deus e que escreveu sobre muitos assuntos, inspirada diretamente através do Espírito Santo. Pode colocar para mim, por favor, Andrezão, a primeira citação. A primeira citação está no livro Educação. Isso, vamos lá. Não há nada... começa com a abnegação. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. O diabo odeia a abnegação e o serviço. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira, ele considera a todos que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos que o adotam o seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. Foi para dar com a sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam esse princípio devem ser cobreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio do serviço. Escolher o que é reto porque é reto, estar pela verdade ainda que isso importe no sofrimento e sacrifício. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Educação, página 154. E eu vou terminar com o que está no Desejar Todas as Nações, na página 20 e 21. Eu não vou poder ler todas as 2 páginas, eu gostaria muito de ler essas 2 páginas com vocês que estão em casa aí. Mas, por favor, se você tem o livro Desejar Todas as Nações, vá lá na página 20 e 21 e leia essas 2 páginas inteiras, é pouca coisa. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso. E se você não tem o livro, entre na internet, ellenwhitebooks.com.br, você também tem acesso a esse livro, Desejado de Todas as Nações. Lê o livro todo, tá? Mas lê a página 20 e 21, que é muito bonito. Eu vou ler 2 citações dessas 2 páginas. Não há nada, olha só que coisa linda, gente. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida, que sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, o arbusto e a árvore. Passar ao próximo. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Vocês estão vendo como isso é importante, como isso é pesado? O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestiais, afastá-los do seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com as suas próprias e más características. Assim enganou os anjos, assim enganou os homens. Levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar da sua bondade. Como o Senhor seja um Deus de justiça e terrível de majestade, Satanás os fez considerá-lo como severo e inclemente. Isso é mentira. Assim arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, e as trevas da miséria baixaram sobre o mundo. Queridos, eu termino nessa manhã lembrando você que os conselhos e ordens de Deus para a nossa vida têm por objetivo apenas a redenção do homem, religar-nos novamente à fonte da vida que é Deus. Mas ele tem 2 objetivos específicos. Esses conselhos e ordens que Deus nos dá, primeiro, é para que façamos o que é certo, restaurando a imagem de Deus em nós. E também fazendo o que é certo, na ordem e da maneira certa. Ame a Deus em primeiro lugar, cuide da sua família e guarde ela, e trabalhe de maneira diligente. Fazer o que é certo, da maneira certa, vai trazer a nós alegria, satisfação.
E que Deus toque no meu e no seu coração essa manhã, para que nós possamos realmente sermos servos, entendermos que a abnegação é o princípio do reino dos céus, e a obediência àquilo que Deus pede na Bíblia, de capa a capa, nada mais é do que um ato de amor e abnegação de nós para com o nosso Criador. Que Deus abençoe você, que Deus te encha de bênçãos, que Deus cuide da sua família e que Deus nos ensine a sermos servos. Deus abençoe. Conservá-lo para ti, preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Oh,
Que música linda, né? A letra dessa música, ela, na verdade, é um trecho do Espírito de Profecia, de um livro chamado Parábolas de Jesus, página 159. E Deus é tão maravilhoso que eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais gostaria de terminar um sermão sem essa passagem. Eu tinha prometido para mim que eu nunca mais queria terminar. E eu tinha terminado o sermão de hoje sem falar essa passagem. Deus não é maravilhoso com a gente? Um milagre, pelo menos para mim, acabou de acontecer. E eu queria, antes de orar, ler junto com vocês o que está lá. Eu sei que você ouviu isso na mensagem de hoje, na música cantada, mas eu quero ler junto com vocês. Parábolas de Jesus, página 159, diz o seguinte, lá no último parágrafo da página. Então a linguagem da alma será: Senhor, toma o meu coração, porque eu não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois eu não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dissemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir pela minha alma. Queridos, servir por servir, abnegação por abnegação, não existe. Ela tem que ser movida pelo motivo certo, por amor a Jesus, por amor a Cristo. Ele é o motivo. Ele vai nos dar poder para sermos abnegados. Ele vai nos dar poder para servir. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e amoroso Deus que estás nos céus, grande, poderoso, santo é o teu nome sobre toda a terra, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque nos mostraste, Senhor, essa manhã e falastes ao nosso coração de que és um Deus de amor, um Deus de serviço, um Deus de abnegação. Obrigado porque enviaste o seu Filho Jesus Cristo para se doar por nós, para nos servir, Senhor Deus. E hoje, de maneira humilde, nós, teus filhos, pecadores, indignos, aceitamos esse serviço de amor, porque queremos ter parte com o nosso Senhor Jesus. Mas não só, Senhor, aceitar esse sacrifício de amor, a gente também quer se tornar homens e mulheres abnegados. A gente quer, por amor de Ti, Senhor, e através do Teu poder, nos tornarmos novas criaturas, servir aqueles que estão ao nosso redor, como Tu servistes, Pai. Usarmos o tempo de vida que o Senhor nos concede nessa terra, para que nós possamos nos religar a Ti, e religar todos aqueles a quem nós conhecemos, que eles possam ver na face de Cristo a iluminação da glória de Deus. Obrigado pelo Teu amor infindo. Obrigado porque se revelastes a nós de maneira tão maravilhosa. E por favor, dá-nos, Senhor, estar contigo um dia nas mansões celestiais, não porque a gente mereça, mas pelos méritos do sangue puro de Cristo Jesus, que foi derramado por nós da cruz do Calvário, o servo, aquele que se entregou por nós. Amém. Amém.